Oi, Júnior, tudo bem? Vou tentar então ver se eu consigo te ajudar na tua dúvida aqui. O professor Felipe pediu minha ajuda. Então vamos ver aqui. Bom, relembrando como que é então a fórmula da série de Fourier, né? Você já sabe que é desse jeitinho aqui. E aí eu vou pegar um exemplo um pouco mais simples, só para a gente conseguir entender um pouco como que funcionam os coeficientes, tá bom? Eu vou considerar que esse L aqui é igual a π com a intenção de simplificar isso daqui, e aí eu vou ficar com cosseno de nx e seno de nx, tá? Aí vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente fazer conta e tal, para não carregar muito o software na hora de fazer o gráfico. Aí então o que eu vou ter? O A0 sobre 2, um somatório, eu vou fazer um somatório de 1 até 5 também, já tá bom pra gente entender mais ou menos. Aí vai ter o coeficiente AN, que multiplica o cosseno, e o outro coeficiente BN, que multiplica o seno, né? Então esses são o somatório que a gente vai dar uma olhadinha então como que funciona. Tá, então aqui no GeoGebra eu coloquei um somatório, né? Então aqui seria o meu A0 valendo zero, mais, aí aqui eu abro o somatório, deixa eu até colocar aqui do jeito que eu fiz. Então ali, ó, ficaria assim, zero no A0 sobre 2, mais um somatório de n variando de 1 até 5. Eu coloquei o AN valendo zero, então zero vezes o cosseno, mais o BN eu coloquei ele valendo 2. Então, duas vezes o seno, tá? Então, é essa expressãozinha que eu coloquei ali no GeoGebra e eu quero ver como que é o gráfico disso. Então, a 0 tá valendo 0, o AN tá valendo 0 e só o BN que tá valendo 2, tá? E aí, o meu somatório... Deixa eu puxar um pouquinho aqui para você ver. Ele está variando com o n do 0 até o 5, tá? Então, no GeoGebra, a função soma, você coloca a função, vírgula, n, que é quem está variando, quem que é o somatório que está variando, né? No nosso caso aqui é o n, variando de 0 até 5. Na verdade, é de 1 até 5, né? O somatório começa no 1. Pronto. Agora sim. Tá bom? Então, esse aqui é o somatório, ele tem esse gráfico desse jeitinho ali, tá? Deixa eu diminuir um pouco, porque a tela aqui não me ajuda muito. Beleza, tá bom. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada no que significa esse coeficiente aqui do seno, tá? Então eu vou mudar ele. Então a gente tem o seno, ó, ele tá variando aqui de um pouco menos do que menos 10 até 10, né? Tá vendo que ele varia aqui numa amplitude menor do que 20, né? Se a gente for fazer aqui esse pedaço 10 e esse outro pedaço mais 10, então essa amplitude aqui é de 20, mais ou menos, né? Então agora eu vou trocar esse 2 ali e vou colocar, sei lá, 8. E vamos ver o que acontece. A minha amplitude subiu muito mais do que a gente tinha antes, né? Vou colocar um menorzinho um pouco para ver se a gente consegue colocar ele dentro do gráfico. 5, ó lá. Então antes a gente estava indo de menos 10 até 10, agora a gente está indo de menos 20 a 20. Então esse coeficiente aqui vai aumentar a amplitude do meu seno, da parte seno do meu somatório. Tá? Esse seno, esse formatinho que é tipo uma escadinha, vem da parte daqui de dentro, do NX. Tá? Se eu mudar aquele NX ali dentro, vai mudar o formato dessa curvinha, por exemplo. Se eu fizer assim, ó. Se eu conseguir, né? Olha lá. Eu vou colocar, sei lá, um 5 aqui dentro. Aí a escadinha mudou completamente, tá vendo? Então é mais ou menos essa ideia, tá? Da parte aqui do seno. Agora eu vou deixar zerada a parte do seno e vamos olhar o que acontece na parte do cosseno, tá? Então eu vou colocar 2 aqui no cosseno. O formato do cosseno, veja que ele é diferente, né? Ele não é uma escadinha, ele é uma partezinha grande, continua e volta para uma partezinha grande, né? Então, o formatinho do cosseno começa aqui e termina aqui e ele faz tipo de um W, né? Digamos assim. E mais uma vez, né? Ele está variando aqui numa amplitude de 10 a menos 5, menor, né? Do que 10 e menos 5, então uma amplitude de 15, vamos pensar assim, com o coeficiente AN valendo 2. Se eu colocar esse coeficiente valendo 5, a amplitude também vai mudar. Olha lá. Agora ela vai de menos 10 até mais 25. Né? Então, 35 de amplitude. Então, de novo, o coeficiente vai trabalhar com esse tipo de formato, tá? Beleza. Então, agora eu vou voltar lá para que a gente estava. Vou colocar aqui valendo 2. E agora a gente vai ver o A0. Né? Esse A0 aqui está valendo 0. Agora eu vou precisar dar um zoom para te mostrar um pouquinho melhor. Então, esse A0 está valendo 0. Agora, então repare que a gente tem esse gráfico ó, bem bonitinho
igual, né? E olha, o começo desse gráfico, né? Se a gente pegar a parte do período, né? Como ele se repete, a gente tem um período que a gente consegue identificar. Então ele começa aqui nesse ponto e termina aqui, perdão. Começa aqui e termina aqui, né? Então, ó, se eu pegar só esse pedacinho aqui e vir até aqui, copiar ele e colar aqui, eu tenho exatamente a mesma coisa, né? Então, que é a ideia do período. Começa aqui no 0 e termina aqui nesse 6 e alguma coisinha, né? Quase 6, né? Um pouquinho mais do que 6, tá? Se eu mudar o a 0 aqui para, sei lá, 2, olha o que vai acontecer com esse pontinho aqui, que é o início desse formato. Ele sobe lá para o 2, tá? Então, esse 2 é onde está o novo ponto de início dessa curva. Se eu colocar 5, ele vai lá para o 5. Ó, o início da minha curva agora está aqui no 5, vai lá, continua e fecha aqui no 5 de volta. Então, esse A0 vai colocar esse gráfico de acordo com a entrada do X, né? Vamos pensar assim, é como se eu pegasse o eixo X e mudasse de posição, tá? Eu coloco ele mais para cima ou mais para baixo com relação ao eixo Y. Então, se eu colocar 10, ele vai subir, ó, agora ele subiu aqui no 10. Então, antes ele estava aqui no 0, esse pedacinho, agora ele foi lá para o 10. Então, se eu colocar o A0 valendo 0 de novo, ele volta lá para o 0, tá? Então, o A0 vai fazer esse gráfico subir e descer na vertical. O AN vai fazer a parte do cosseno ter uma amplitude maior ou menor, e o BN também vai mudar na amplitude. O formato dessas curvinhas aqui vai ser com relação ao que está aqui dentro, né? Se tem, sei lá, divididos por π ou alguma coisa assim, aí ele vai mudar completamente. E lembrando que todo somatório, quando eu somo seno e cosseno, né? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar. Não consigo colocar agora. Mas um somatório de seno e cosseno é uma combinação de duas funções periódicas, né? Então, a gente tem que pensar que não tem muito como a gente pensar individualmente nelas, porque o somatório está incluindo duas funções ao mesmo tempo, né? Então, o seno e o cosseno estão colaborando para fazer o formato do gráfico final, né? Vamos supor que eu tivesse um cosseno aqui, eles vão mudar essa característica, né, do que a gente tem. Então, aqui vai ficar bastante parecido com o nosso seno, né, que a gente já tinha. Então, mais ou menos é essa a ideia, tá, dos coeficientes. Vão fazer a amplitude alterar. Não sei se era exatamente essa a sua dúvida, tá? Mas se não for, fala de novo lá na tutoria, que daí eu vejo se eu consigo te explicar de alguma outra forma. Também o professor Hamilton provavelmente já chega de férias novamente. Acho que, não sei se na primeira semana de janeiro ele já volta. Mas é isso, beleza? Espero que tenha ajudado. E qualquer coisa entre em contato de novo, beleza? Obrigadão.